Olá, queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé. Aqui nos encontramos atentos à palavra do Senhor, nesse dia 25 de maio de 2023, nesse tempo ainda da 7ª semana da Páscoa. E o evangelho que a igreja nos traz no dia de hoje também é dia de São Beda, o Venerável, também de Santa Maria Madalena. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. O evangelho do dia de hoje, tirado de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos vejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos colocamos atentos à palavra do Senhor, pedindo sempre que Deus ilumine, abençoe e proteja todos nós e nos dê sabedoria. É muito importante a gente lembrar de que os fundamentos e as razões da nossa fé, eles começam baseados na Sagrada Escritura. Depois nós temos o magistério da igreja, a doutrina da igreja, mas inicialmente são as experiências de fé na Bíblia que nos sustenta na nossa fé, que nos ajuda a dar passos e buscar viver uma vida segundo a vontade daquele que nos deu a vida. E por isso nós vamos nos colocando cada vez mais abertos à palavra do Senhor e que Deus sempre esteja no nosso coração. A liturgia do dia de hoje, o evangelho do dia de hoje, faz parte da oração sacerdotal de despedida de Jesus. Jesus faz uma oração pedindo a Deus pelos seus, pedindo a Deus por aqueles que vão vir e acreditar naquilo que os seus irão demonstrar como experiência de fé. O tempo da ressurreição é um tempo do encontro com o ressuscitado. Esse ressuscitado, ele vem ao nosso encontro porque ele resolveu e se tornou Senhor do universo, porque ele venceu a morte. A morte não foi uma palavra definitiva, uma realidade definitiva experimentada por ele. Jesus experimenta a morte, mas a morte não o domina por completo. Deus o ressuscita e permite que ele volte para se encontrar com os seus. O encontro com o ressuscitado altera a vida dos seus discípulos, altera a consciência, altera a coragem, altera o modo de agir e se tornam homens e mulheres da palavra de Deus. Homens e mulheres capazes de enfrentar qualquer realidade para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa última parte dessa oração de Jesus, em que Jesus reza de modo particular por aqueles que crerão, pelos futuros, pelos que virão. Uma coisa é a gente viver pensando que basta a nós e não precisamos nos preocupar com mais nada. Outra coisa é a gente viver pensando também naqueles que virão após nós. A gente vive numa cidade, que cidade que nós queremos apresentar para aqueles que nascerão daqui a 5, 10 anos? Que família que nós queremos apresentar para aqueles que irão chegar na família daqui a 2, 3, 4 anos? A consciência de que não basta o nosso presente a nós mesmos, mas é preciso pensar naqueles que virão depois, é a consciência que predomina nessa última parte da oração de Jesus.
Então Jesus primeiro, o gesto de olhar para os céus e rezar é um diálogo estabelecido com Deus. O Pai Nosso, Deus que está no céu e na terra, então olhar para o céu e rezar é um diálogo direto com Deus. Jesus tinha quando ele queria falar com Deus, ele olhava para o céu e rezava. Já que Deus está nos céus, Deus está no infinito, no eterno, a gente tem que olhar para o infinito e para o eterno e rezar e abrir o nosso coração para Deus. Então, nesse gesto de oração de Jesus, olhou para os céus, ou olhou ao céu e rezou, ele começa dizendo, Pai Santo. Jesus somente na cruz que não chama Deus de Pai. O restante dos evangelhos, Jesus sempre chama Deus de Pai. E é a expressão Abá, que quer dizer paizinho querido. É o sentimento da criança que está ao lado do pai e pede papai. E a gente inclina, por isso quando fala que Deus inclinou para ouvir o seu povo, é o gesto do pai que inclina para ouvir o seu filho que está chamando a sua atenção. Então é nesse contexto que Jesus continua a sua oração. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, pelos discípulos que aqui estão, que Jesus diz que eles não sejam do mundo, mas permaneçam no mundo para desempenhar o anúncio da sua glória, da salvação, a revelação de Deus. Então agora Jesus diz, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Jesus está rezando agora pelos apóstolos que se tornarão pregadores da prédica e da prática de Jesus. Jesus agora se refere àqueles que irão acreditar no testemunho dos apóstolos. Então nós estamos agora num diálogo íntimo entre Jesus e Deus, que é chamado de Pai querido, Pai Santo, e a pedido agora de Jesus é por aqueles que virão depois. Por aqueles que virão depois. E para quê? Acreditar na palavra de quê? Para que todos vejam um como tu, sejam um como tu. Pai está em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. O que Jesus está propondo é uma plena comunhão, uma comunhão profunda entre Deus que é Pai, Jesus ressuscitado e aqueles que têm fé. Então o convite aqui, não sendo apóstolo de Jesus, não sendo testemunho ocular, não tendo experiência do encontro com o ressuscitado, a gente possa, na base da fé, do crer, a gente estabelecer uma união íntima e profunda com Deus que é Pai, com Jesus Cristo, para que o mundo possa ver e acreditar que a nossa união é inabalável, que a nossa união com Deus não é questionável. E para que todos acreditem que Jesus é o enviado por Deus a este mundo para nos salvar, não nos condenar, para nos salvar. Porque diante do ressuscitado tenho que escolher, eu creio, acredito e vamos juntos, ou não, deixa isso para lá, eu vou seguir outro caminho, dispenso a salvação, eu dispenso o amor, eu dispenso o carinho, eu dispenso a preocupação de Deus, basta a minha vida e o mundo que eu tenho, não preciso de mais nada disso. Há pessoas que preferem isso, é verdade. Há pessoas que não querem saber de salvação, não querem saber de Deus, e quando fala de Deus, quer que Deus seja um servo fiel à vontade dele. Nunca à vontade de Deus, mas sim à vontade pessoal dele. Há pessoas que escolhem isso. Por isso o discurso de Jesus continua. Eu dei-lhes a glória que tu me destes. Jesus vai se revelando aos seus apóstolos para sempre nos levar à mesma reflexão. Que nós sejamos um, que nós estejamos em plena comunhão, que nós que não haja divisão entre nós. Jesus está querendo dizer que não haja divisão e que ninguém pense que há divisão entre o Pai e o Filho, e muito menos aqueles que irão falar em nome dele, ou aqueles que irão acreditar na palavra daqueles que irão falar em nome dele. Por isso Jesus continua insistindo, eu dei-lhe a glória seria a revelação, né? Eu revelei a eles caminhando sobre as águas, na transfiguração, na cura, na palavra, nos gestos, no comportamento. Eu revelei a sua glória para que eles creiam que nós somos um. E por isso a gente consiga chegar à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como amastes a mim.
Então tudo isso é para que a gente seja testemunho no mundo. E nos falta isso, porque no mundo totalmente dividido, em que todo mundo é dono da verdade e a gente vive se alimentando de notícias falsas, em que as pessoas não têm o mínimo de senso crítico de perguntar se uma informação recebida no seu WhatsApp é verdade ou não, a pessoa não tem um mínimo de senso crítico de perguntar o significado de uma palavra, de um adjetivo e como é que isso se enquadra no mundo atual. É complicado a gente estabelecer um diálogo e às vezes não adianta nem explicar porque a pessoa não quer explicação. Por isso peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé e que a gente tenha um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço e até mais.